Um minuto de gramática para você entender o inglês sem complicação. Vou compartilhar com você o meu caderno e hoje eu vou te explicar como usar do e does. O do, ele tem dois usos. Ele pode ser o verbo fazer e ele pode ser um verbo auxiliar. Eu vou pôr aqui bem grande para você e a gente vai primeiro ver como o verbo fazer. Do é a mesma coisa que fazer. Eu posso falar I do my homework. Eu faço a minha lição de casa, eu faço a minha tarefa. E quando a gente usa does nas três ovelhas negras, he, ele, she, ela, it. She, ou ele ou ela, para qualquer coisa que não seja ser humano. Então, pode ser para um animal, para uma cidade, para uma ideia, um sentimento, qualquer coisa que não seja ser humano, a gente vai usar it. É o que em gramática a gente fala terceira pessoa do singular. É ele e ela, tá bom? Quando for ele e ela, a gente usa does. Does. She does her homework. Ela faz a lição de casa dela. Qual é a segunda cara do verbo do? Qual é o segundo uso? Como verbo auxiliar. Nesse caso, não tem tradução. Ele só está aí para trabalhar, mas ele é aquele empregado que não sai da cozinha. Ninguém vê, ninguém sabe como chama. Não tem tradução. Como que ele trabalha? Ele pode estar para fazer a negação, porque os verbos em inglês não sabem falar que não. Eles precisam de um auxiliar para ajudá-los a falar não. Então, o do faz isso. E o do not, você não eat mushrooms, você não come, mushrooms é cogumelos, você não come cogumelos. E se for falar que ele, ovelha negra, he, she, it, ele não come cogumelos, a gente vai ter que usar o verbo auxiliar does. He does not eat mushrooms. Vê que aqui o does e o do não são traduzidos como fazer, faço, faz. Não, ele não tem tradução nenhuma. Você e o do not não eat, come mushrooms, cogumelo. He, ele, does not, não eat, come mushrooms, cogumelos. A gente pode juntar esse do not e fica don't. You don't eat mushrooms. Pode juntar o does not e fica doesn't. He doesn't eat mushrooms. Ele não come cogumelos. Você não come cogumelos. O que mais o do faz como verbo auxiliar? Ele pergunta, porque os verbos em inglês também não sabem perguntar. Precisam de alguém para ajudar. E o do vem ajudar. Do, sem tradução, trabalhando na cozinha, a gente não traduz. E o, você, it, come mushrooms, cogumelos. Você come cogumelos? Tá vendo a parte que eu pintei de azul? Você come cogumelos. Mas para pôr a interrogação no final e fazer uma pergunta, a gente precisa pôr o do antes do you. Do you eat mushrooms? Você come cogumelos? E se a gente vai perguntar se ele come? Tem que usar o does. Três ovelhas negras. He, she, it. Vão sempre usar o does, porque tem que conjugar o verbo nessas três pessoinhas, tá? Does he eat mushrooms? Ele come cogumelos? Quero pôr a interrogação, tenho que pôr o does na frente, antes do he, sempre justo antes da pessoa. Does he eat mushrooms? Ele come cogumelos? Então, vamos pôr isso aqui para a gente ver inteiro e vamos relembrar. O do pode ser o verbo fazer, eu faço, I do. Você faz, you do. Nós fazemos, we do. Eles fazem, they do. Vocês fazem,
you do. Ele faz, he does. Ela faz, she does. A minha gata faz. Eu vou falar ela, mas para um animal eu vou usar it. It does. As 3 ovelhas negras, he, she, it, uso o does. Além do verbo fazer, o do pode ser um verbo auxiliar. Não tem tradução, trabalha na cozinha, ninguém vê a cara dele, ninguém sabe o nome dele. Não se traduz. Ele só está aí para fazer 2 coisas também: perguntar e negar. I do not, como, amo, gosto, o que seja. I do not, I don't, eu não. She does not, ela não. She does not. O juntinho, she doesn't. Do not, does not. Que juntinho fica? Don't e doesn't. Se você é meu aluno, você vai ter essas anotações que eu fiz do ladinho desse vídeo, na mesma pastinha aí na plataforma. E também vai ter atividades com do e com does aí na plataforma, que você sobe aí mesmo para mim corrigir, tá? E as atividades que são online, que eu também vou te dar um link, elas se autocorrigem, se você só dá uma olhadinha se você acertou ou se você errou, o que foi que você errou. Põe lá no score para ver o que você acertou e errou, e põe show answers para ver a resposta certa. Se você ainda não é o meu aluno, está assistindo no YouTube, no Facebook, onde seja, comenta aí lição, ou PDF, ou me manda as folhas, comenta qualquer coisa assim, que eu mando para você o link para as atividades online e o PDF que você está vendo aqui agora. Tudo bem? Espero que você tenha aproveitado bem essa aula e a gente termina aqui o nosso minuto de gramática.